Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de dezembro, e o tema do estudo de hoje é Teologia, de cima ou de baixo. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é João, capítulo 8, versículo 31. E essa passagem nos diz o seguinte: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Aquele homem se aproximou de Jesus, a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse seu filho. Essa história está relatada em João capítulo 4, do versículo 46 a 54. Podemos dizer que a teologia desse homem era uma teologia vinda de baixo, pois tinha origem humana. A teologia de baixo estabelece critérios e padrões em relação a Deus e a sua palavra. As ideias humanas, embora falíveis, limitadas e subjetivas, acabam se tornando a autoridade final na interpretação da palavra de Deus. E isso é, com certeza, uma armadilha. Por outro lado, a teologia do alto reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e também em sua palavra, que é a Bíblia. Conforme João capítulo 4, verso 48, capítulo 6, versos 14 e 15 e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna sua própria intérprete. Nosso guia para compreender e interpretar as Escrituras deve ser a visão bíblica do mundo, e nunca, jamais, as filosofias e ideias humanas. Pontos de vista humanos devem estar sujeitos à Bíblia, e não o contrário. Se desejamos crer em Jesus e no que ele disse, devemos crer nas palavras das Escrituras, como está em João capítulo 5, versos 46 e 47. João, capítulo 12, nos versos 48 e 49, encontramos as seguintes palavras de Jesus: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, vai além de absorver informações. Não é só decorar e aprender teorias. Significa fazer a vontade de Deus. Ouvir a Bíblia e não praticar o que ela ensina não adianta. É uma triste e terrível perda de tempo. O próprio Jesus disse em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E concluindo o nosso estudo, ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele. E o próprio Jesus disse isso em João 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é 1 Coríntios, capítulo 15. Que Deus te abençoe e com a permissão dele amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.